Presidente, deputados, deputadas, eu hoje venho falar aqui sobre um assunto que já virou polêmica dentro dessa casa e que já vem sendo discutida por vários meios de comunicação e por segmentos organizados, que se iniciou com uma proposta de término do chamado Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, um projeto de lei para ser avaliado por essa casa, onde foi pedida a urgência na sua apreciação. Eu sou um daqueles deputados federais, presidente, que não tinha uma convicção formada sobre o tema, até porque achava que ele deveria ser discutido de maneira mais profunda, não única e exclusivamente como a determinação do fim do exame, mas aquilo que faz com que um conjunto de universidades não tenha a capacidade de formação de seus profissionais, que no final das contas vão estar exercendo as mais diversas habilidades, não só no estado do Rio de Janeiro, como em todos os estados do Brasil. Mas eu quero me posicionar também sobre esse tema em específico, sobre o fim do exame da ordem. Como um daqueles que não tinha formado a convicção, eu hoje posso dizer sim que já a formei. E formei a convicção ouvindo os dois lados. Aqueles que tinham uma posição contrária ao exame da ordem, que dizem que essa é uma prática que tem única e exclusivamente como objetivo fazer a reserva de vagas, uma reserva de mercado para um conjunto pequeno de advogados. E eu hoje posso dizer que a minha opinião é diferente, ouvindo bastante. Eu hoje, se essa matéria tiver que ser apreciada por essa casa ou em qualquer fórum de discussão, meu posicionamento vai ser sim favorável à realização do exame da Ordem dos Advogados. E por alguns motivos que eu passo aqui a relatar, onde eu ouvi vários representantes de associações, organizações, magistrados progressistas, advogados. Em primeiro lugar, a partir do momento em que um determinado sujeito, em que um determinado agente passa a ter a capacidade de postular em juízo, ele está lidando com algo que é fundamental e que, em boa parte das vezes, é a liberdade, que é um valor importantíssimo, é um valor, eu diria até sagrado na vida das pessoas. E quando você tem a responsabilidade sobre o exercício da liberdade, da vida de alguém, você tem que ter a capacidade técnica consagrada, já aprofundada, independentemente de você ter terminado os seus anos de curso numa universidade em específico. Esse é um primeiro argumento. Um segundo argumento, que eu não queria aqui também ter a oportunidade de deixar de colocar, é que existe um vício de origem nessa proposta do fim do exame da ordem. Determinados segmentos, e eu posso dizer inclusive, determinados políticos, têm como objetivo enfraquecer a Ordem dos Advogados do Brasil. E isso é algo que nenhum de nós pode tolerar como algo razoável. Independente da minha posição, em determinado momento histórico, ser crítica em relação ao posicionamento de um presidente da ordem, seja regional, seja o presidente nacional, é também um dever meu, como parlamentar, como deputado, reconhecer historicamente a importância de todas as lutas que a Ordem dos Advogados do Brasil já teve no nosso país, e também é um dever como parlamentar dizer que todos os segmentos organizados devem ter uma capacidade, e uma capacidade profunda de influenciar nas decisões realizadas pelo Estado, seja pelo Parlamento brasileiro, seja pelos governos federal, estaduais ou municipais. Então, quando uma iniciativa tem como objetivo enfraquecer uma organização da sociedade civil organizada, a gente deve ter também um sinal amarelo de atenção a esse tipo de iniciativa, que podem ter aqueles que defendam com argumentos importantes, mas a gente tem que saber que muitos daqueles que defendem essa ideia têm como objetivo fazer com que a Ordem dos Advogados do Brasil não tenha a força que tem hoje para o exercício das suas tarefas e funções.
Numa reunião que a bancada do PSB teve a oportunidade... Numa reunião que a bancada do PSB teve a oportunidade de fazer com representantes de associações a favor do fim do exame da ordem, mas também com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, que são a favor do exame, eu tive a oportunidade, presidente, de fazer uma pergunta. Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil defende o exame realizado única e exclusivamente pela Ordem, ou a Ordem dos Advogados do Brasil se abre por uma outra proposta que, porventura, seja a realização do exame, realizado, por exemplo, pelo próprio governo federal de avaliação do curso que teve a oportunidade de ser dado para aquele conjunto de bacharéis de direito. E a resposta do representante da Ordem naquele momento foi: nós achamos importante a realização do exame. E aí, para finalizar minha defesa, eu digo que o exame da Ordem pode ser realizado não só em relação aos bacharéis, para concluir, um minuto, aos bacharéis, mas eu faço aqui a defesa que nas outras atividades profissionais, que exames possam também ser realizados, inclusive tendo como parte o governo federal interessada na boa formação dos agentes públicos, que vão ser o responsável pela construção dos prédios, pela vida das pessoas, pela liberdade, nesse caso em específico, da Ordem dos Advogados. Por esse motivo, o PSB inicialmente libera a sua bancada para essa votação e para essa discussão, e eu sou um daqueles parlamentares que vou votar sim à manutenção do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, por uma reformulação de tudo aquilo que seja necessário, mas além disso, para que a gente possa ter o reforço da sociedade civil organizada na interação com o Parlamento brasileiro, com a Câmara dos Deputados. Obrigado, presidente.